Meus amados, bom dia. Eu sou Silas Remusar e eu estou gravando mais um vídeo sobre a Palavra de Deus para inspiração ao seu coração. Meus amados, eu queria pedir antes de qualquer coisa que você se inscrevesse no meu canal, compartilhasse esse vídeo para que outras pessoas que necessitem ouvir uma palavra possam ser ajudadas e abençoadas, e que você deixasse o seu like e acionasse o sininho para que sempre que eu enviasse uma nova mensagem, você tivesse conhecimento. Tá ok? Muito obrigado. Deus que abençoe a sua vida. Agora vamos ao que interessa. Eu escolhi para essa manhã o Salmo 139, que fala sobre a onipresença e a onisciência de Deus, ou seja, Deus é presente em tudo, e a onisciência, Ele sabe de tudo. Nesse salmo, o salmista Davi está falando sobre a onisciência e a onipresença de Deus. E nós vamos falar sobre uma coisa que é muito polêmica no mundo, talvez mais no Brasil hoje, que é com relação ao aborto. Aborto. Eu quero falar sobre isso. O Salmo 139, a partir do versículo 13, ele fala o seguinte, amados: pois tu formastes os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Quer dizer, Deus estava lá no ventre da mãe, como Ele é onipresente, Ele estava lá. Então entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso eu fui formado. Quer dizer, no ventre da mãe. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quer dizer, Deus estava vendo os ossos, formando os ossos. Quando no oculto eu fui formado, quer dizer, quando lá no ventre da mãe, no oculto, ele foi formado, Deus estava fazendo toda a sua obra naquele feto. Pois tu formastes os meus ossos, e eles não te foram encobertos. Quando no oculto, no ventre eu fui formado e esmeradamente tecido, quer dizer, esculpido no ventre de minha mãe. Os teus olhos, os olhos de Deus, são os meus não, de Deus, viram a minha substância ainda informe. Quer dizer, a criança ainda era uma substância informe, mas Deus já estava lá. Deus já estava ali. Os teus olhos, ó meu Deus, viram a minha substância ainda informe. E no teu livro, o livro da criação, foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim. Quer dizer, Deus, quando aquela criança, aquele feto foi formado por Deus, Deus tinha um plano para aquela vida, que ele iria viver tanto tempo. Mas a partir do aborto que entrou lá e despedaçou toda a criança, vocês alteraram os dias que Deus tinha dado para aquela vida, para aquela criança.
Então, vocês que gostam de pensar que o aborto é uma decisão da mulher, não é, porque a partir do momento que a mulher está gerando uma criança, a criança é que manda no corpo da mulher, não é a mulher que manda no corpo da criança. A criança que manda no corpo da mulher, que a criança só vai sair quando for chegar a sua hora. A mulher não vai, só pode ordenar se for uma cesariana, que é um recurso utilizado não por Deus, porque Deus ordenou que nascesse naturalmente. Mas é muito importante saber isso, que Deus é que escreve no livro da vida, a vida daquela criança, daquele feto. E qualquer um que puser a mão para alterar o tempo de vida daquela criança está cometendo pecado e crime. Não se esqueça, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Eu estou falando com energia porque eu acho que isso é um assunto que merece ser colocado com toda a sinceridade. Para evitar que mães que façam isso, pretendam fazer isso, tenham que dar contas ao Senhor. Eu estou querendo evitar isso. Então está escrito aqui, no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados. Quer dizer, Deus ordenou os dias daquela vida. Mas, de repente, alguém falou, não, não vai ser esse tempo não, eu vou mudar. Aí, pum, coloca um liquidificador dentro da mulher para destruir toda a criança. E foram escritos para mim quando ainda não havia nenhum deles. E ele fala aqui, o salmista, quão preciosos são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que a areia do mar. Quando acordo, ainda estou contigo. Oxalá que todos os perversos do mundo fossem destruídos e que os homens sanguinários se apartassem de mim. Homens que se rebelam contra ti e contra ti se levantam para o mal. Então você que está me ouvindo, não se levante contra o mal. Não se levante para o mal. Levante-se contra o mal. Então, uma vez que você permitiu que no seu ventre fosse gerada uma criança, assuma, porque se você fizer o contrário, você terá que dar contas a Deus pelo seu ato. Não sou eu que estou escrevendo isso não, está aqui na Bíblia, ó. Está aqui, eu estou lendo na Bíblia, eu estou lendo na Bíblia, esse livro santo, sagrado. Então, meus amados, essa era a minha mensagem para essa hora. Não façam isso, mulheres. Tomem cuidado, não se permitam engravidar para poder depois ter que retirar de forma bruta aquilo que está sendo gerado dentro de você. Está escrito na Bíblia, é Deus que escreveu isso. Deus está na formação de toda a natureza, inclusive do feto. Ali tem uma criança, tem uma alma, tem uma vida. Eu ouvi uma história de uma mulher que foi estuprada. Ela foi estuprada e engravidou. E ela não permitiu que tirassem aquela criança, mesmo sendo fruto de uma violência, de uma arbitrariedade, de um criminoso, de um irresponsável. Ela não tirou a criança. E ela gerou a criança durante todo o tempo. E quando nasceu a criança, ela cuidou, ela amou, que aquela criança não tinha culpa do que tinha acontecido. Aquela criança veio ao mundo de forma arbitrária,
Mas ela não tinha culpa, foi a natureza que formou aquilo ali, e Deus estava ali formando. E aquela mulher não quis matar aquela criança, embora ela tivesse plenas razões dentro da consciência do mundo de que ela poderia tirar aquela criança, mas a consciência dela não permitiu que aquilo fosse feito. E aquela criança nasceu e cresceu, estudou e se transformou num grande homem. Formou-se médico e naturalmente foi conduzida através da palavra de Deus a uma vida plena, uma vida justa, digna, e se transformou num grande homem. Então você às vezes está numa situação dessa, você está consumando um ato que é arbitrário ao que Deus determinou. Deus, não sou eu, não, Deus. E aquela mulher fez da sua vida não um martírio. Ela pode ter sofrido, ela pode ter tido traumas, que é normal pelo que ela passou, mas ela ficou com a sua consciência pura, verdadeira diante de Deus, por não ter cometido um crime, porque quem tira a vida de alguém é crime. Está escrito na Bíblia, não matarás. Então o matar não é só dar um tiro numa pessoa, não. Matar é fazer isso também, abortar uma criança. Então pensem nisso, vocês que são a favor do aborto. Quando uma criança está sendo gerada, o corpo da mãe não pertence à mãe, pertence à criança. É ela que está gerando e determinando todas as coisas do corpo da mãe. Podem estudar isso, podem ouvir os maiores sábios, que vocês vão saber que o que eu estou falando é verdade. O corpo da mãe, quando está sendo gerada uma criança, pertence à criança. É ela o centro de tudo. Então eu peço que vocês meditem nisso, nessa palavra, porque eu não gostaria que houvesse pessoas que, após ouvirem essa palavra, continuassem nesse erro, porque eu já não sou mais responsável por qualquer uma dessas atitudes a partir do momento em que eu mostrei que, biblicamente falando, Deus está no ventre formando a criança. E os dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda existia. E se você retirar a criança, vai alterar o plano de Deus e você vai ser responsável pela sua atitude. Então pensem nisso, amados. Não deem lugar a Satanás fazendo o que é arbitrário, fazendo o que é errado. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o inimigo de Deus desde a fundação do mundo. Então, aconselhem pessoas que estão gerando, que são do seu relacionamento, a que não façam isso. Que leiam o Salmo 139 a partir do versículo 13. Que vocês vão entender que o nascimento é um dom de Deus, a vida é um dom de Deus, não a morte. A morte pertence a Satanás. Ele é que é o responsável pela morte. Deus não, Deus é responsável pela vida. A vida vem de Deus, Ele criou tudo. Tudo, inclusive a nossa vida. Eu sou um ancião, 76 anos de idade. Então não façam isso. Não façam isso. Eu tive um irmão chamado Jairo, que já está na eternidade. E a minha mãe, na sua juventude, após eu ter nascido, ela ficou com tuberculose.
E naquela época, a tuberculose não era bem tratada, não tinha ainda medicamento que pudesse sarar a tuberculose. A tuberculose era tratada com pneumotórax, era uma coisa que botava no pulmão, como hoje eles fazem com a coronavírus, colocando aquele aparelho lá dentro para o pulmão respirar. Pneumotórax era um negócio feito assim pro lado de fora para dentro. Eu nem sei como é que é, porque minha mãe é que falava que havia tomado pneumotórax. E o médico falou para ela, você não pode engravidar. E a minha mãe falou assim, tá bem. Mas aconteceu, houve um relacionamento dela com meu pai, e ela ficou sabendo que estava grávida. E o médico falou, não, a senhora não pode ter essa criança, a senhora vai morrer. Aí a minha mãe disse, não, mas agora eu estou grávida, eu não posso tirar, eu não vou tirar. E o médico falou, não, a senhora não pode ter isso não. Aí marcou com o meu pai para que a minha mãe fosse lá para ele poder tirar a criança, porque ela não poderia ter aquela criança. E o meu pai ficou angustiado com aquilo. E orou a Deus, dizendo, Senhor Deus, eu não queria tirar essa criança. Essa criança já não me pertence. Ela pertence a Ti. Os dias dela já foram escritos e determinados. Me ajude, Senhor Deus, me dê uma resposta. E ficou orando nesse sentido, para que não tirasse o meu irmão. E aconteceu que no dia marcado para fazer o aborto, o meu pai foi com a minha mãe para lá, com o coração amargurado. E aí então aconteceu do médico ter tido um grande problema na vida dele e não pôde ir naquele dia. E aí o meu pai decidiu que aquilo era um sinal que Deus tinha dado para ele, que era para não tirar o meu irmão. E o meu irmão nasceu sadio, a minha mãe não morreu, durou até os 80 e pouco, 82, 83 anos, e o meu irmão só morreu agora, há uns 4 ou 5 meses atrás. Então, meus amados, não façam isso, aprendam a amar a vida, amem a vida, não amem a morte. Deus é vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu vida a seu Filho para que viesse habitar na terra. Jesus veio aqui, nasceu da manjedoura e foi uma luta para aquela mulher, porque ela era noiva de José. E de repente ela apareceu com uma barriga grávida e os homens daquela época tentaram apedrejá-la, porque ela estava grávida e José não tinha sido o responsável por aquela gravidez. Imagine na época daquela mulher santa que Deus escolheu para ser a mãe de Jesus, ter que enfrentar o que aquela mulher enfrentou. Grávida sem ter casado. Naquela época as mulheres eram apedrejadas até a morte. E aquela mulher resistiu. E aquele homem, depois que ele recebeu a visita do anjo, porque até aquele momento ele já tinha repudiado ela. Mas o anjo chegou para ele e disse, não deixes de receber Maria como tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Já imaginou se José tivesse, não, você vai fazer um aborto, eu não quero essa criança, eu caso com você, mas você tira essa criança. E se Maria tivesse ouvido isso, teria tirado o Salvador do universo, da humanidade. Jesus estava gerado pelo Espírito Santo. E como é que você vai provar para homens daquela época que aquilo ali era do Espírito Santo e não era de um outro homem? Porque José ainda não a tinha recebido por esposa.
E ele respeitava Maria. Meus amados, a vida nos ensina coisas extraordinárias. Às vezes a gente não percebe no mínimo das coisas o que pode realmente representar para a nossa vida, para a nossa eternidade, para a nossa alma. Qualquer atitude que a gente tome sem consultar este livro aqui, ele é um manual. Quando uma criança nasce e entende depois da leitura, deveria ler o manual que Deus criou para a vida dela. A Bíblia. Perdoe a minha eloquência, eu não estou falando com raiva, eu estou falando com eloquência, com convicção da verdade. São 76 anos vivendo dentro da verdade que este livro propõe. Nem sempre eu consigo fazer tudo que este livro me ensina, porque a minha natureza é carnal. E aquilo que o apóstolo Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. A nossa natureza é assim mesmo. Nós somos carnais antes de sermos espirituais. Por isso a gente tem que meditar nesse livro para que a gente não cometa atrocidades na nossa vida. Então, meus amados, essa é a palavra que eu queria trazer nesta manhã. Peço a Deus que abençoe cada um de vocês. E vocês, mulheres, que têm a graça divina de poder gerar nas suas entranhas uma criança. Não há coisa mais linda, mais maravilhosa, mais santa, mais pura do que a maternidade. Eu me emociono. Não há coisa mais linda, não há coisa mais pura, mais bela. Gerar uma criança é um dom de Deus. Tem mulheres que dariam tudo para poderem ter como gerar uma criança, mas não tem como gerar, há problemas biológicos em suas vidas. Existem homens que gostariam de ser pais e poder inocular uma mulher, gerar uma criança, mas não podem porque tem problemas naturais. Então valorizem isso, glorifiquem a Deus nisso. Se você estiver gerando uma criança, ame-a desde o ventre, converse com ela, porque lá no ventre ela entende. Sejam carinhosas com ela. Vocês, pais, também tenham paciência com suas mulheres. Ame-a quando estiverem gerando, desde o princípio. Façam carinho, conversem com a criança. Digam o quanto ela é bem-vinda e quanto ela será amada. Façam isso, amados. Em nome de Jesus. Amem as crianças. Amem o feto. Não os maltrate. Eles sentem. Eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem volitiva, afetiva e intelectiva. As crianças são feitas com capacidade própria, com inteligência e com afetividade. Elas amam desde o princípio, elas sentem. Então pensem nisso, que Deus abençoe a mente e o coração de vocês para que passem a amar as suas mulheres grávidas, amar o que geram, amar o que Deus está fazendo dentro do ventre delas. Em nome de Jesus, que Deus abençoe essa mensagem, que Deus possa ajudar aquelas mulheres que estão grávidas, estão em dúvida se tiram, se não tiram, porque é um momento de muita ansiedade, de muita responsabilidade.
Não façam isso. Amém. Amém. E que Deus vos abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém.